Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Balanço, do capítulo 10 do curso de Excel avançado do Senac. Aberta a nossa planilha, nós vamos posicionar o nosso cursor em qualquer parte do nosso universo de dados, vamos no menu Dados e clicar na opção de filtro. O Excel vai aplicar as opções de filtro no nosso cabeçalho. Inicialmente, nós temos algumas maneiras de atuar no filtro de uma das colunas da nossa planilha Excel. Uma delas é preencher o campo de pesquisa, onde o Excel irá buscar exatamente o critério informado neste campo. Segunda opção, selecionar a informação a ser filtrada na coluna especificada. E a terceira opção, usar os filtros de texto ou filtros de número, dependendo do tipo do nosso dado, para efetuar uma pesquisa mais específica. Vamos iniciar na nossa coluna de região um filtro de pesquisa utilizando o caractere coringa asterisco. Então, dentro da informática, o asterisco quer dizer qualquer coisa. Então, nós vamos fazer uma pesquisa colocando asterisco este, o que significaria qualquer coisa este. Então, o asterisco ele vai me procurar qualquer informação, e aí o final do conteúdo precisa ser este. Esta busca de asterisco este pode ser substituída aqui no filtro de texto por termina com. Então, se eu colocar aqui uma opção de termina com este, nós vamos obter o mesmo resultado do que este asterisco este. Partindo agora para o nosso modelo, vamos fazer também uma pesquisa utilizando um caractere coringa, só que agora, em vez de terminar com uma informação, nós vamos começar com uma informação. Então, nós vamos colocar C asterisco, o que significa que é C qualquer coisa. Então, ele trouxe aqui os 3 modelos de veículos que começam com a letra C, e eu tenho qualquer conteúdo após este C. O C asterisco aqui na nossa caixinha de pesquisa pode ser substituído por começa com, e eu coloco C. O nosso resultado seria o mesmo. Vamos partir agora para a nossa coluna de receita, onde nós queremos identificar 2 critérios. Eu quero selecionar um valor entre 2 valores maiores, entre a minha extremidade. O filtro simples ele não permite que eu escolha entre 2 valores. Eu preciso vir aqui em filtros de número, e aí eu escolher a opção está entre. Então, clicando aqui em está entre, você vai abrir a minha caixa de personalização de autofiltro, e aí eu tenho que definir quais são os meus limites. Então, maior ou igual a, que é o meu limite inferior, e menor ou igual a, que é o meu limite superior. Então, nós vamos colocar aqui 3 milhões, 2, 3, 1, 2, 3, e o meu limite superior seria 3 milhões e meio, 3 milhões e meio. Clicando no OK, eu tenho o meu retorno destes 3 registros que estão entre 3 milhões e 3 milhões e meio. Vamos limpar a nossa opção de filtro. Então, agora nós vamos procurar 2 tipos de modelo específico. Poderia, na minha lista de opções exibidas, facilmente vir aqui e escolher os modelos FIT e HRV. Como são poucos modelos, fica fácil para eu conseguir marcar estes modelos aqui na minha caixa de seleção. Agora, se eu tivesse uma quantidade maior de modelos, uma lista bem extensa, eu poderia aí perder um tempo precioso para conseguir identificar estes meus registros. E aí nós podemos fazer a minha busca personalizando o nosso filtro. Então, igual a FIT, ou
igual a HRV. Então, sendo ou fit ou HRV, o filtro vai retornar os registros que eu estou procurando. Então, apareceu aqui 4 registros, sendo 3 fits e 1 HRV. Vamos limpar o nosso filtro. Voltando para a nossa coluna de receita, agora nós vamos escolher a opção de 10 primeiros. Então, clicando aqui em 10 primeiros, eu posso personalizar esta minha opção. Então, os 10 itens, na verdade, é o nosso valor padrão, mas eu posso modificar este valor. Então, vamos colocar os 3 primeiros itens da nossa coluna de receita. Clicamos em OK. Selecionei os 3 maiores valores da nossa coluna de receita. Vamos limpar novamente o nosso filtro. Vamos novamente na nossa coluna de receita, escolher novamente os 10 primeiros, só que agora nós vamos avaliar os últimos valores. Então, os 3 últimos valores também consigo personalizar. Clicando no OK, eu tenho os 3 menores valores da minha receita. Limpar novamente o nosso filtro. E novamente em receita, nós vamos escolher acima da média. Então, nós temos a opção de acima da média e abaixo da média. O próprio Excel vai identificar qual é a média existente da nossa coluna de receita e vai nos retornar os valores acima desta média. Então, cliquei acima da média, o Excel calculou a média entre os valores existentes na nossa coluna e retornou todos os valores que estão acima desta média. Vamos limpar novamente os nossos dados. E agora, duplicando o nosso cabeçalho, criando 2 linhas de critérios, mais o cabeçalho na parte de resultado, nós vamos utilizar as funções de filtro avançado. Então, inicialmente, nós vamos aplicar um filtro pela nossa região Nordeste. Então, vou escrever aqui abaixo do meu cabeçalho região, vou escrever Nordeste. E posicionando o meu cursor onde eu quero colar o meu resultado, nós vamos clicar na nossa guia dados aqui na opção de filtro avançado. O Excel vai abrir a nossa janelinha de filtro avançado, onde eu preciso selecionar algumas informações. Nossa primeira ação aqui é selecionar copiar para outro local, ou seja, quando nós finalizarmos o nosso filtro avançado, o nosso resultado será colado em outro local. Ele não vai ser aplicado na nossa planilha original, e sim vai ser colado aqui à direita na nossa coluna G a partir da linha 5. Então, o meu intervalo da lista é exatamente o meu universo de dados. Então, vou selecionar partindo do cabeçalho, selecionando todo o meu conteúdo. Então, dia 1 a E17. Meu intervalo de critério, qual é a coluna que eu quero filtrar e qual é a informação que eu quero filtrar nesta coluna. Então, no caso, eu quero a minha coluna região e eu quero filtrar a minha região Nordeste. E o copiar para é a posição onde o Excel vai começar a colar o resultado dentro da sua planilha. Então, vou selecionar o nosso cabeçalho de G5 a K5. Clicando em OK, o Excel retorna para a gente os valores, os registros referentes à região Nordeste. Muito importante a gente lembrar que o Excel precisa reservar um espaço abaixo da posição que eu quero colar para poder colar o resultado. Então, ele vai reservar um espaço do tamanho da nossa planilha original. Então, eu não posso ter informações no meio deste intervalo que, quando o Excel for colar o resultado, ele vai sobrepor estas informações. Então, liberem, deixem sempre um espaço em branco, sem nenhuma informação, porque o resultado do filtro vai apagar esta informação, mesmo se o retorno deste resultado for de apenas alguns registros. Tá? Então, o Excel sempre vai reservar o tamanho da nossa planilha original antes de colar o resultado aqui na região definida para a cola. Então, colocamos a nossa região Nordeste.
Agora nós vamos adicionar mais uma opção de filtro. Vamos colocar aqui a região Sudeste. Quando nós colocamos dois critérios na mesma coluna, o Excel aplica a função OU para o resultado do filtro. Então ele vai pesquisar a região Nordeste ou Sudeste. Então, posicione meu cursor onde eu quero colar o resultado. Filtro avançado, os nossos dados de origem, né, meu intervalo da lista já está preenchido. Marquei aqui copiar para outro local. Meu intervalo de critérios vai ser substituído. Agora a gente tem mais uma linha. E o copiar para continua sendo do G5 ao K5. Cliquei em OK. Observamos que agora, no nosso resultado, nós temos também os registros da região Sudeste. Agora nós vamos aplicar duas condições em colunas distintas. Então vamos apagar aqui a nossa região Nordeste e Sudeste e eu vou preencher o modelo com City e o nome do meu contato com Carvalho. O Excel vai aplicar o filtro na minha coluna de modelo, pesquisando pelo modelo City, e depois ele vai aplicar o meu critério de Carvalho na minha coluna de contato. Então ele vai aplicar o filtro em duas colunas. Então, posicionando o nosso cursor lá na nossa área de extração, filtro avançado, copiar para outro local, meu universo de dados continua sendo o mesmo, agora o meu intervalo de critérios começa no modelo e vai até o meu contato. Quando eu tenho células em branco nos meus critérios, o Excel despreza estas colunas. Para a gente não ter que ficar mexendo na nossa estrutura, eu seleciono todas as colunas que eu quero que façam parte do meu filtro. Poderia selecionar facilmente aqui o meu cabeçalho inteiro com todos os critérios vazios ou preenchidos. Copiar para continua sendo a nossa área de extração de G5 a K5. Cliquei no OK. O Excel colocou o meu resultado e notem que o registro anterior, a informação que existia antes da gente colar esse resultado, foi justamente apagada, porque o Excel precisa reservar aquele espaço que eu comentei anteriormente com vocês. Então, nós fizemos um critério de modelo City e contato Carvalho. Agora nós vamos fazer a pesquisa do modelo City ou o contato sendo o Carvalho. Então, nós vamos mudar o Carvalho aqui da K2 para a K3. Então, o que nós vamos filtrar agora? Tudo que for modelo City e tudo que for do meu contato de Carvalho. Então, eu tenho dois filtros distintos. Eu vou trazer tudo que é modelo City e todos os veículos vendidos pelo Carvalho. Então, posicione meu cursor lá na minha área de extração, filtro avançado, copiar para outro local. Meu intervalo da lista continua sendo o nosso universo de dados. Agora, o meu intervalo de critérios vai ser de G1 a K3. Então, envolver todas as minhas opções. Como eu tenho campos em branco, o Excel vai desprezar esta coluna e vai pesquisar apenas modelo City ou contato Carvalho. O copiar para continua sendo a minha área de extração de G5 a K5. Clicamos no OK. Eu tenho veículos que não são City, mas são do meu contato do Carvalho, e os veículos City que coincidentemente também são do nosso contato Carvalho. Agora nós vamos aplicar critérios numéricos. Então vamos apagar aqui os nossos filtros e vamos aplicar critérios numéricos na nossa coluna de quantidade. Então nós queremos quantidades maior ou igual a 70 unidades e quantidades menor ou igual a 40 unidades. Então, vou selecionar apenas a minha coluna de quantidades para a aplicação do filtro. Poderia selecionar todo o meu intervalo, mas não é necessário. Então, posicionei meu cursor na área de extração, filtro avançado, copiar para outro local. Meu intervalo da lista continua sendo o meu universo de dados. E agora o meu intervalo de critérios, vou selecionar apenas a minha coluna de quantidades. Então, quantidades maiores que 70 unidades e quantidades menores que 40 unidades. O copiar para continua sendo a minha área de extração de G5 a K5. Clicamos no OK, obtemos o resultado menores ou iguais a 40 e maiores ou iguais a 70.
Então aqui nós desprezamos os valores entre 41 e 69. Então, se vocês notarem, nós não temos estes valores como resultados. E agora nós vamos aplicar um filtro de quantidade, levando em consideração também a região. Então, para a região sudeste, nós queremos quantidades maiores que 50 unidades. Então, agora eu preciso envolver tanto a região quanto as quantidades nos meus critérios de filtro. Posicionei meu cursor na área de extração, filtro avançado, copiar para outro local, intervalo da lista já preenchido, e agora meu intervalo de critérios de G1 a I2. Então, envolvi aqui a minha coluna de região e também a minha coluna de quantidades. O meu copiar para continua sendo a minha área de extração de G5 a H5, clicamos no OK, região sudeste, quantidades maiores que 50 unidades. Voltando para a nossa planilha, onde eu tenho todo o nosso universo de dados, nós vamos trabalhar agora na classificação da nossa planilha. Então, posicionando o cursor dentro da nossa planilha, vamos aplicar ali o filtro, onde o Excel vai aplicar o filtro no nosso cabeçalho, e clicando na setinha do nosso cabeçalho, nós temos as opções de filtro, além das opções de classificação. Então, clicando em modelo, nós temos a opção de classificação de A a Z, que seria a classificação crescente, e a classificação de Z a A, que seria a classificação decrescente. Nós vamos escolher a opção, clicar de A a Z, onde a nossa coluna de modelo, que não está classificada, será classificada pelo nome do veículo. Então, cliquei aqui agora, classificar de A a Z. O Excel fez a classificação alfabética dos nossos veículos. Só que nós queremos efetuar uma classificação em dois níveis. Eu quero fazer uma classificação alfabética e, dentre os valores repetidos, eu quero fazer uma classificação numérica pela minha receita, do menor para o maior. Então, no nosso caso aqui, quando nós obtivemos a classificação do veículo City, a classificação numérica não veio, né? Não existe uma classificação. Nós temos 4.250, depois o maior, 4.875, e depois 2.562. Então, nós vamos aplicar uma classificação em dois níveis. Neste caso, eu não consigo fazer essa classificação direto pela minha setinha de filtros, porque se eu fizer a classificação aqui na minha setinha de filtros, ele vai sobrepor a classificação anterior. Então, o nosso modelo aqui deixou de ser classificado e ele passou a utilizar a minha classificação de receita. Por conta disso, nós precisamos utilizar o botão de classificar. Então, dentro do nosso menu dados, nós temos o nosso botão de classificar, onde eu consigo criar classificação em níveis. Então, clicamos no botão classificar. E agora nós vamos colocar a ordem, os níveis de classificação. Então, nós queremos primeiro classificar pelo modelo. Então, pelo modelo, levando em consideração o valor da minha célula, eu quero fazer uma classificação alfabética. Então, uma classificação de A a Z. Vou adicionar um segundo nível. O meu segundo nível vai ser classificado pela minha coluna de receita, onde o que vai ser levado em consideração é o valor das células, e eu quero uma classificação do menor para o maior valor. Clicando no OK, o Excel mostra que nós temos duas classificações. Então, eu tenho uma classificação na minha coluna de modelo, tenho uma classificação na minha coluna de receita. E aqui nós podemos ver que eu tenho classificação do modelo em ordem alfabética, e quando eu tenho uma repetição de registros, eu tenho uma classificação do valor da receita do menor para o maior valor. Nosso objetivo agora é criar uma sequência personalizada para utilizar na nossa classificação. Então, eu não quero fazer uma classificação por ordem alfabética, nem uma classificação por ordem de valor. Eu quero fazer uma classificação por ordem de modelo, de acordo com a importância que esse modelo tem para a minha empresa. Então, posicionando o meu cursor na minha tabela de dados, vou novamente lá em classificação, no botão classificar, e vou aplicar uma classificação personalizada. Então, antes nós precisamos remover
a nossa classificação anterior. Então, vou excluir o meu último nível. E aqui agora em modelo, em vez de utilizarmos a classificação de A a Z, nós vamos utilizar uma lista personalizada. Então, clicamos em lista personalizada. O Excel abriu a nossa janelinha de listas personalizadas e, por padrão, ele vem posicionado na nova lista. Então, basta eu preencher a sequência que eu quero que o Excel aplique para esta minha coluna. Então, vamos lá. Fit, City, Civic, HRV, WRV, CRV e o acorde. Então, eu tenho que colocar a informação quebrando a linha, ou, se eu não quiser quebrar a linha, eu escrevo tudo na mesma linha, separando as informações por vírgula. A informação precisa estar exatamente igual como ela existe na coluna que a gente quer classificar. Então, clicando em adicionar, o Excel cria esta nova lista para a gente, e aí basta eu clicar no OK para que a minha classificação siga esta ordem. Clicando no OK novamente, agora nós temos a classificação de acordo com a importância do modelo para a minha empresa. Então, o modelo mais barato e depois o modelo mais caro. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.